Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nessa aula de agora, a gente vai falar sobre três conectivos lógicos muito importantes, que são eles a conjunção, a negação e a disjunção. Eles podem aparecer só símbolo de lógica, mas na verdade eles estão presentes em praticamente tudo que a gente fala no dia a dia. E a ideia dessa aula é a gente entender como esses conectivos funcionam. A gente vai ver alguns exemplos práticos e no final comparar os três para fixar bem esse conteúdo. Acredito que assim como eu, muitos de vocês já pararam para pensar em algum momento, como a lógica está presente no nosso dia a dia de alguma forma, né. Quando a gente precisa tomar decisões, organizar um plano de estudo ou entender um contrato, por exemplo, a gente está sempre usando um raciocínio lógico de forma inconsciente, a gente nem percebe, mas está usando ali. E a lógica ela nos ajuda a conectar as ideias e tirar conclusões válidas. Nessa aula a gente vai explorar os três conceitos fundamentais, que é a conjunção, a negação e a disjunção. Elas são a base para entender como as frases se relacionam entre si e como a gente constrói os argumentos. Nós vamos ver como essas ideias se aplicam, em situações mais simples, mas também importantes para o nosso raciocínio e até para a nossa computação. De início, nós vamos falar um pouco sobre a conjunção, que é quando usamos o famoso a letra E, que no caso seria o I. O ele funciona assim: para a frase inteira ser verdadeira, todas as partes precisam ser verdade. Se uma for falsa, ela já não é verdade, ela já estraga tudo. É como uma receita de bolo. Se eu digo preciso de farinha e ovos, não adianta eu ter só a farinha ou o ovo, eu preciso ter os dois para conseguir fazer a receita. Se faltar algum ingrediente, o bolo não vai dar certo. Olhando a tabela verdade aqui embaixo, dá para a gente perceber isso. Só quando temos dois V's é que o resultado é verdadeiro. Quando qualquer outra combinação, ela vira falso, porque algum dos componentes vai ser mentira, no caso. Mentira não, falsidade. Outro exemplo é: o Sol é uma estrela e a Terra é um planeta. Como as duas coisas são verdadeiras, a frase toda é verdadeira. Agora, o gato late e o cão mia. As duas partes são falsas, então a frase inteira também fica falsa. Mas se eu falasse o gato late e o cachorro também late, o cachorro late, mas o gato não late. Então essa frase também continuaria sendo falsa. Então é importante lembrar que na conjunção, o "e" exige que todo mundo colabore entre si, e se um lado falhar, o resultado ele cai por terra. Ele deixa de ser verdade. A negação, ela é bem simples. Ela basicamente ela pega uma frase e ela inverte o valor dela. Se algo era antes que era verdadeiro, com um não, ele vira falso. E se ele era falso, ele vai virar verdadeiro. Ele é como se fosse um espelho. Por exemplo, se eu digo está chovendo, a negação dessa frase seria não está chovendo. Se a frase original ela era verdadeira, a negada ela automaticamente passa a ser falsa. Na tabela aqui do lado, no caso é só trocar. V vira F e F vira V. Outro exemplo: Paris é a capital de França. Essa frase ela é verdadeira. Se eu negar isso e disser não, Paris não é a capital de França, essa frase ela passa a ser a falsa. Já quando eu digo, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 5, isso é falso. Mas se eu digo não, 2 mais 2 não é 5, aí a frase ela vira verdade. Ou seja, a negação ela funciona meio que como um interruptor que troca a lâmpada. Se estava acesa, apaga. Se está apagada, ela acende. Por último, vou falar um pouco sobre a disjunção, que é o famoso ou. Diferente do i, que é exigente e só aceita tudo verdadeiro, o ou ele é bem mais flexível. Basta que apenas uma das partes seja verdadeira para que a frase inteira também seja. É como se fosse um cardápio. Você pode escolher pizza ou hambúrguer. Se você escolhe um dos dois, o pedido já está garantido. Você não precisa escolher os dois. Apenas um que já vai estar resolvido. Mas se você escolher os dois, também vai estar valendo. Você que decide, no caso. A frase ela só seria falsa se nenhum dos dois estivesse disponível. Se não tivesse nem pizza, nem hambúrguer, aí seria falsa. Mas como há algum dos dois, ela se torna verdade. Olhando a tabela verdade aí dá para ver isso direitinho. Sempre que aparece pelo menos um V, que no caso é o V de verdade, o resultado final é verdadeiro. Só fica falso se forem os dois Fs. É, Outro exemplo é: eu vou ao cinema ou vou ler o livro.
Mesmo que só uma das coisas aconteça, a frase ela já é verdadeira. Vamos supor que começou a chover, eu não pude ir para o cinema, mas eu fiquei em casa e li o livro. A frase continua verdadeira. Mas se eu digo: "A baleia voa" ou "O peixe canta", as 2 são falsos. Eu nunca vi baleia voar e nem peixe cantar. Então o resultado também é falso. Então, em resumo, a disjunção ela é bem menos rígida que a conjunção. Com o "ou", basta que pelo menos uma opção seja verdadeira para que a frase ela esteja aceita. Para a gente encerrar, vamos dar uma olhada nesse resumo dos conectivos lógicos. Aqui lado a lado a gente tem a conjunção, a negação e a disjunção, com suas tabelas de verdade, e assim fica mais fácil a gente poder comparar uma com a outra. Para relembrar rapidinho, a conjunção, que é o "é", só é verdadeira quando tudo é verdade. A negação, ela basicamente inverte o valor lógico da frase. O que era verdade vira falso, o que era falso vira verdade. E a disjunção, basta uma das partes ser verdade para a frase toda também ser. E o importante dessa aula é a gente entender que a lógica, ela não é só um conteúdo escolar ou de computação. Ela é a base do pensamento crítico e ajuda a gente a construir argumentos mais sólidos, por exemplo. Não à toa que é um assunto que foi estudado durante bastante tempo, até hoje, desde que o mundo é mundo. Aristóteles, por exemplo, foi o primeiro filósofo que desenvolveu o sistema lógico, que é o silogismo. Então, basicamente, esses conectivos, eles são a base para a gente construir um raciocínio mais complexo e resolver problemas e desenvolver o pensamento crítico. Sempre que você usa o não ou numa frase, você está aplicando a lógica e nem percebe. A gente aplica isso de forma consciente e natural. Espero que essa aula ela tenha ajudado a enxergar como a lógica está no nosso dia a dia, como ela é essencial para a gente pensar de forma mais clara e estruturada.